receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Olá, estamos com o nosso quadro Clínica da Alma e é sempre um prazer, uma alegria estarmos juntos. E hoje nós vamos tratar um tema super importante que está lá no texto de Gênesis, que são os bens e as riquezas, eles não trazem cura para a nossa alma. E é isso que nós queremos trabalhar aqui hoje, queremos dissecar esse tema e para isso nós temos aí o nosso pastor Guerra com a nossa Bíblia aberta ali, também o pastor Rogerinho. Amém. Tudo bom? Tudo jóia? Estamos aí, né? Em nome de Jesus. E para colocar para você a questão de bens e poder que não curam a alma. E nós vamos biblicamente mostrar para você por que não cura. Né? Nós temos aqui em Gênesis 41, 52, que fala assim: ao segundo, que é o filho de José, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Por que esse versículo tem a ver com bens e poder não cura a alma? Porque mesmo José sendo próspero, mesmo o faraó dando ele um cargo, né, abaixo de faraó era o maior cargo ali, mesmo ele tendo todo o dinheiro, todo o poder, ele ainda carregou a ferida na alma. Então nós vemos que o poder, o dinheiro, ele não vai curar a ferida. E José teve que passar por um processo muito forte, um processo mesmo de Deus ali, de provação, teve que sentir mesmo dor interna, né? Dor no peito, dor ali depressiva, para ele poder ser quebrantado, para ele chegar a liberar o perdão para os seus irmãos. Mas ele recebeu dinheiro, recebeu poder, se tornou próspero, casou, teve uma família e ele coloca esse nome no filho, Efraim. Né? Porque veio a prosperidade, sim, mas não trouxe a cura para a alma dele. Então muitas vezes as pessoas acham que vão ser prósperas, né? Nós temos que ser prósperos, porque nós temos um Deus soberano. Mas isso não quer dizer que vai resolver o seu problema interno, não vai resolver a sua ferida. Né? A sua ferida tem que ser resolvida de outra forma, quebrantada, tem que ser resolvida no coração, na alma. Né? Você tem que tratar, muitas vezes por si mesmo você não consegue. Outra coisa, dinheiro não compra fórmula para resolver a sua ferida. Só Deus pode, através do Espírito Santo, trazer a cura para a sua ferida. Então, meu querido, você que está aí nos assistindo hoje, saiba de uma coisa: procure ajuda, busque ao Senhor, que Ele vai trabalhar a sua ferida. Então, nós temos aí um contexto bíblico, né? Você fala assim: me mostra na Bíblia, eu estou te mostrando aqui, que não cura a ferida. Não é, Aurélio? É interessante, Guerra, quando a gente olha para a vida de José, e eu lembro de uma sequência de programas que nós fizemos, que nós intitulamos, inclusive, Os 7 Choros de José. Sim. E esses 7 choros de José foram 7 processos que José teve que vivenciar para que ele realmente pudesse ser curado nas suas emoções, para que tudo aquilo que aconteceu de ruim na caminhada de José pudesse ser sarado, confrontado, sarado, até levar José a ser aquilo que ele realmente foi direcionado para Deus para ser. Não apenas um segundo depois de Faraó no Egito. Com certeza. Mas o entendimento de que ele veio para preservar a vida, e não somente a sua vida, não somente a vida do povo do Egito, não somente a vida da sua própria família, lógico, né? Mas a vida num contexto geral e amplo, porque naquele tempo houve a necessidade de ser levantado esse provedor, esse em quem estava a unção de prosperidade para prover em nome do Senhor.
Então, esses 7 choros de José foram situações que José vivenciou exatamente depois que ele já estava rico. Sim, Exatamente. com certeza. Então, Depois que ele já tinha sido colocado naquela posição, né, de governador. governador de todo o Egito, o segundo do Egito, acima dele só tinha também, Faraó. Né, o poder dele não apagou Não. a caminhada dele Exato. de forma nenhuma. De forma nenhuma. Não conseguiu, né? Então, riqueza, poder, dinheiro, fama, prestígio social, estas coisas não acertam a nossa vida. E ele tinha todas essas. Tinha né? todas essas. Prestígio, tudo que você falou aí ele tinha, né? Tá tudo no começo, né? Aquele chocolate? Também. Tem nada a ver com chocolate, não, né? Prestígio não. Engraçado é mas que hoje a piada veio dele, né? a piada vem sua hoje. Hoje você tá Jesus afinado. amado. Mas esse prestígio, não apenas no contexto do próprio Egito, mas no contexto de todas as nações ao redor. Sim, com certeza. Porque todo mundo que ia buscar alimento no Egito, ele era conduzido a procurar José. Isso. Então José, ele ficou inclusive sendo uma pessoa de prestígio em âmbito mundial. Sim. Porque o Egito era o maior império naquele Já tempo. era. Conhecido, né? Já era Onde o ele centro. Já era o passava, centro do Já era, mundo. já era. É só lá que tinha alimento. Nas outras nações ao redor, nenhuma delas tinham. E todo mundo foi lá buscar alimento e todo mundo tinha que se curvar diante de José. Agora, onde estava a dor de José? A dor de José continuava dentro do seu coração. A dor de José continuava nas suas memórias. A dor de José continuava em toda a sua alma. Rogério, desculpa te cortar, mas convenhamos, né? Tudo que José passou, Sim. né? Sentimento de abandono, sentimento de ter sido vendido, excluído, ficar preso, ou seja, injustamente ser colocado na prisão, né, pela mulher de Potifar. Caluniado. Então, caluniado, né? Então, Injustiçado, é uma ferida. rejeitado. E Quantos ados que tem aí? Uma Exatamente. questão da prisão, que muitas vezes a gente faz uma analogia sobre isso aí, que é... Gostou da analogia? Se fosse o Serginho, já ia dizer, olha, gostei dela. A questão é essa, porque ele continuou com aquela prisão dentro dele. Exato. Que ela era externa, mas o sentimento trouxe ela para dentro dele, que ele não conseguiu se libertar dessa prisão. Então aí é onde houve, né? Eu fico imaginando, você estava falando aqui, eu estava imaginando assim, por exemplo, José ali dentro de uma festa ali de Faraó, e de repente ele sai dali e vai para um canto e começa a lembrar das feridas. Eu creio que muitas vezes ele não só chorou naquele dia que ele deparou com os irmãos, mas eu creio que muitas vezes ele deve ter chorado em algum canto lá, lembrando do pai, lembrando dos irmãos. Ele entendeu? vivendo na fartura e a família lá na pobreza. Não né? é? Porque muitas vezes a pessoa, poxa, eu tenho tudo aqui, mas meu pai está no deserto, está morando em tenda, eu aqui já tenho, né, uma casa para morar e tudo. Então, essa reflexão, eu creio que mexeu com as feridas dele. Eu creio que, né, essa cadeia ainda estava dentro dele. O choro da perda, de uma forma geral, né? Isso, a com perda não certeza. elaborada, ela realmente precisa ser chorada. E é uma coisa interessante quando se coloca a questão da prisão, quando nós olhamos a trajetória de José e por onde ele passou, desde a cisterna, quando ele foi julgado pelos irmãos, aí depois ser transformado em escravo porque os irmãos os vendem para aquela caravana dos midianitas. Sim. Depois disso, ele é vendido de novo. Então, a autoestima de José, ela vai sendo aos poucos deteriorada. E a gente vai percebendo o quanto isso vai mexendo com ele. Rogério, uma coisa que você falando aí, essa questão, e o nosso tema é questão de bens e poder, não pode suprir, né? Curar. Exatamente. Quer dizer, o sentimento no coração de José, que ele foi negociado como uma mercadoria. Exatamente. Como um bem. Um bem. Né? Que, quanto é que vale? X, toma aqui. Não é? Então, com certeza, a tendência natural de uma pessoa que passa por um tipo de
de situação que José passou, é justamente tentar compensar isso e tendo muitos bens e tendo muito poder para tentar suprir aquela carência, aquela necessidade onde ele foi negociado, onde ele foi, de uma certa forma, usado, não é? E ainda trazer recursos. Não é? E a dor disso aí, meu Deus. Eu não sei se aconteceu sem aconselhamento, comigo já aconteceu, da pessoa chegar, eu tenho certeza que aconteceu com vocês dois, perguntar assim, pastor, eu tenho tudo. Sim. Exatamente. E não tenho paz. Exatamente. Você entendeu? Não tenho paz, meu coração está fechado. Isso. Você entendeu? E tem tudo. Eu falo, se for olhar no ângulo assim, eu era para ser uma pessoa feliz. E de repente a pessoa fala, mas eu não sou feliz. A questão da compensação da dor. Isso. Né? Então, e aí, Rogério, tem uma coisa muito interessante nessa questão da compensação da dor e da ferida, é quando nós vamos ver determinados comportamentos que a pessoa tem, porque agora ela tem uma determinada condição financeira e pode ter alguma coisa, então ela fica adquirindo para suprir aquela dor ou suprir aquela falta ou até mesmo aquela perda que não foi elaborada antes. Então nós vamos ver, por exemplo, pessoas que tendo, aí começam a acumular e começam a juntar coisas, mesmo que não precisem. Pessoas que têm 100 pares de sapato e abre o guarda-roupa e fala, eu não tenho um par de sapato para vestir para calçar com esse vestido. Mas tem 100 pares, é verdade. Não é? Exato. Então, eu não tenho um par de sapato para essa ocasião. E aí você vai perceber que, na realidade, não importa quantos pares de sapato ela tenha. E talvez essa que tem 100 é porque ficou 100. Ficou 100. Com certeza. Passou um momento onde teve uma escassez. Sim, existe, né? Ficou com escassez. Então, a gente vai percebendo que determinados comportamentos onde as pessoas passam a juntar, adquirir e colocar nisso uma satisfação momentânea, isso não resolve o seu problema. Né? Às vezes, acaba arranjando mais problemas. Exatamente. Então, eu citei o caso de quem tem posses e pode comprar. Isso. Mas quem não tem posses também passa por essa mesma tentação e compulsão da compra. Com certeza. Né? E aí, a única coisa que ele adquire é dívida, porque essas realmente são deles. É verdade. E esse compulsivo aí, ele vai trazer uma consequência para dentro da casa dele, porque outras pessoas vão ser defasadas por conta do compulsivo, né? Exatamente. E é uma ferida dentro da pessoa que ela quer compensar. Vai influenciar a família toda. E algumas coisas na questão de sapato aí, que nós estávamos até discutindo naquela vez, né? Que a pessoa tem problema de paternidade. Algumas, né? Chegamos à conclusão disso. Não é? Que algumas pessoas têm uma dificuldade justamente na área de paternidade. Né? E a paternidade faz o quê? Traz a segurança, traz a cobertura, traz a base, o alicerce. E normalmente alguém que teve problema com a figura paterna, ou ausência, ou carência, ou um relacionamento extremamente superficial, normalmente a pessoa, e normalmente são as mulheres. Então nós vamos buscar isso, ter muitos pares de sapato, né, como se estivesse buscando uma solidez, uma consistência, né, e emocionalmente falando. Né. E os casos, por exemplo, que eu tive de experiência de atendê-las, todas elas tinham um problema com a figura paterna, né? Todas elas tiveram com a figura paterna. Não é uma regra, mas são assim, são situações que elas acabam muitas vezes trazendo E uma coisa interessante aqui que dá para a gente ver em José, que ele reconheceu, né? Depois ele reconheceu que realmente o processo que ele passou, né? Foi Deus levando ele a entender que a vida não é daquela forma que estava pensando. E muitas vezes as pessoas pensam assim, eu passei por isso aqui. Mas Deus permitiu que a pessoa passasse para ela entender que não é daquela forma que age. Não é? Tanto na questão do dinheiro, como na questão do poder e do autoritarismo. Né? Muitas vezes a pessoa não entende que não é dessa forma, que não é pisando em ninguém, que não é passando por cima, que não é dessa forma que consegue as coisas. Resolver. E aí, por conta que está com uma ferida, já vai sair prejudicando todo mundo e descarregando em todo mundo, a pessoa tem que entender isso, que não é por aí.
Não é dessa forma que age. Né? Deus não permite isso e vai levar a pessoa a entender. Exato. Mas Você que, só um minutinho, Rogério, você que está nos assistindo, nós queremos assim colocar à disposição como ministério, né? Ministério Clínica da Alma. Se você tem enfrentado essa realidade que nós estamos hoje aqui trabalhando, né? Se você tem tido dificuldades, sua alma está ferida, está amargurada, né? Ressentida, né? Diante de circunstâncias, situações similares à de José, você pode entrar em contato com o Ministério Clínica da Alma, né? Nossos telefones vão estar aparecendo aqui no vídeo. Ou você que é daqui de Belo Horizonte, você pode ir diretamente lá no Ministério. Nosso horário é de 8 da manhã até às 18 horas. Você não precisa agendar, você pode ir diretamente ali na nossa recepção e dizer, olha, eu vim aqui, eu quero preencher um questionário, preencher uma ficha de aconselhamento, porque eu entendo que eu estou precisando muito ser atendido, ser ministrado. Não é? E aí você vai preencher esse questionário, vai preencher essa ficha de aconselhamento. Depois, posterior, nós vamos entrar em contato com você, dentro dos horários de sua disponibilidade, um horário para você ser atendido junto com algumas outras pessoas num grupo. Né? Caso você esteja necessitando um atendimento psicológico através de profissionais, né? Nós temos lá 8 profissionais disponíveis para poder te ajudar nesse sentido, te atender. Nós temos ali profissionais em todos os turnos, né? Manhã, tarde e noite. Só não tem na madrugada que a gente vai descansar, né? Mas manhã, tarde e noite, nós não temos plantão. Ainda não temos plantão, né? Então, nós estamos lá disponíveis. Também temos os psicopedagogos, né? Que têm trabalhado com as crianças que têm apresentado alguma disfunção, algum problema de relacionamento, de assimilação, né, na aula, problema relacionado com os pais. Então, você pode também nos procurar. Nós chamamos a Clínica Kids, onde nós temos ali esses profissionais que têm nos ajudado, tem sido uma bênção. Também nós temos informado que temos ali já disponível também um outro profissional, que é o fonoaudiólogo, que está ali disponível também para ajudar as pessoas que têm dificuldades, né? Muitas vezes de expressão, muitas vezes problemas com gagueira, cordas vocais, enfim, uma série de situações. Né? Por que nós estamos colocando aqui para você os profissionais que nós dispomos? Porque nós entendemos, né, que nós temos essa perspectiva mais holística, ou seja, corpo, alma e espírito. E esses profissionais, que todos eles são cristãos, são homens e mulheres de Deus, né, usam a sua formação, a sua especialização para ajudar nesse processo. Né? Então é importante isso, temos os pastores, os ministros também estão lá, bem como também nós temos o profissional da quiropraxia, que é o quiroprático, que trabalha justamente mais essa perspectiva do corpo, né? Porque a tendência natural é de nós absorvermos esses impactos emocionais ou mesmo espirituais, e aí automaticamente o corpo começa a somatizar essas enfermidades, essas dores. Então nós temos esse profissional que trabalha em todo esse aspecto da circulação, a parte do soma, né, que é essa parte do corpo, né, a parte da musculatura e os ossos também. Então nós temos essas disponibilidades desses profissionais lá, e você pode entrar em contato conosco, ou mesmo você pode se comunicar via e-mail, né, também está aparecendo no nosso vídeo. Você envia uma mensagem, se você é de uma outra cidade, dúvidas que você tenha, qualquer pergunta que você queira fazer, então você pode fazer e encaminhar por esse e-mail da Clínica da Alma. Nós estamos lá à sua disposição para, dentro das nossas condições, poder ajudá-lo e facilitar o processo da cura da alma, assim como nós estamos abordando aqui o tema sobre José. Né? Rogério, eu queria colocar uma questão no versículo aqui, que eu estava até olhando aqui, analisando. Quando José fala assim, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Isso, é tremendo isso. Né? Eu queria levar isso aí mais para o campo missionário. Né? E a questão do Rogerinho aqui, que já trabalhou com missões, né? Das missões, ele já tem uma visão maior assim, em questão de missões. Também. E muitas vezes os missionários eles estão em certos lugares aí, que eles costumam, né? A gente conversa com alguns e fala assim, eu não estou entendendo o que está acontecendo com a minha vida. Exatamente. Então eu vi José que Deus me fez prosperar. Ele estava, né? O que me levou a meditar uma coisa assim, ele estava de frente a um filho. Entendeu? É uma alegria. Nós todos aqui somos pais, a gente sabe.
a maior alegria da gente é um filho. E ele estava ali, de frente à alegria dele, mas ele não esqueceu da aflição dele. Tanto é que Você transfere entendeu? isso Tanto é pro que nome ele do filho. transferiu. E eu vejo nas pessoas, muitas vezes, que estão no campo, né? Eu lembro que eu pastorei uma igreja no interior, o Rogerinho também foi para fora, Estados Unidos. Você saiu de sua terra, foi para o Rio e rodou. Uma rodada legal. Deu uma deslocada. E realmente, quando a gente chega em locais que não é a terra da gente, ela costuma ser a terra da aflição. Verdade. Né? E a gente leva muitas cargas para aquele local. Muitas coisas dentro da gente que tem que ser tiradas de dentro da gente. Não é? E são aflições mesmo no coração. E muitas vezes as pessoas entram até em desespero e quer voltar, quer desistir, Quantos que quer voltaram? chutar o balde, quer desanimar, não é? O que eu quero, nesse sentido assim, né? Eu sei que passou por muitas experiências relativas a isso, né? Você pode até falar pra gente assim, né? Quantas vezes o desânimo caiu em cima de você aí, né? Nessas experiências da aflição relativa ao que José falou aqui, né? Agora, é uma coisa muito interessante, Guerra, que quando José fala, né, que Deus me fez prosperar na terra da minha aflição, ele só focou a aflição que ele passou naquela terra. Então, José já estava em uma posição de honra. Então, ele poderia pensar, Deus me fez prosperar na terra onde eu fui honrado. Sim. Isso. Mas a aflição era maior do que a honra. Então, a dor ainda estava mais latente do que o próprio processo de restauração que ele ainda não tinha vivido como um todo. Mas quando a gente estava falando a respeito de José, eu quero chamar a atenção para um outro personagem também na Bíblia, muito interessante, que é Salomão. Salomão foi um homem sábio, e a palavra de Deus diz que não houve nem vai haver ninguém tão sábio quanto ele. Ele foi um homem que gozou realmente de um prestígio internacional tremendo, porque vinham gente de todos os lugares para ouvir da sabedoria de Salomão. Foi um homem que não tinha lugar para colocar tanta riqueza. Porque a Bíblia diz que a prata, nos dias de Salomão, não eram valorizadas, porque tinha ouro com tanta abundância que a prata era como se fosse um metal muito barato e sem valor. Com certeza. Agora, olhando toda a vida de Salomão, a trajetória de Salomão, e aí a gente vai para o livro que ele escreveu, que é Eclesiastes, a gente vai ver que mesmo tendo toda a riqueza, todo o poder, todos os recursos, sendo um homem de autoridade, um homem de prestígio, ele não se sentiu feliz. Salomão, quando a gente vê e lê o que ele escreve, falando que tudo é vaidade, né? Tudo passa, tudo é vaidade, e que todas as coisas que ele viveu não têm valor. E ele coloca isso bem... Coloca isso de uma maneira muito clara. Bem clara, então, né? Aí eu penso naquilo que você falou, Rogério. Salomão tinha uma ferida na alma? Tinha. E ele tentou compensar isso de várias maneiras. Inclusive nos seus relacionamentos afetivos. Ele teve e buscou esse afeto e essa realização nos seus relacionamentos através de um número imenso de esposas e concubinas que ele pôde manter e ele pôde ter na sua própria casa. Com certeza. Então, ele não juntou sapatos, ele juntou esposas. Verdade. Foi. E chegou, ele fez uma coleção de esposas, né? E chegou ao Mil, final, né? E chegou ao final falando que tudo isso é vaidade. Tudo era vaidade. Agora, com relação àquilo que você falou na relação com o pai, como que deve ter sido o relacionamento de Davi com Salomão? Nós vamos olhar que, apesar de Salomão ter sido aquele que Deus escolheu para reinar e que foi o homem que Davi entendeu que era para estar na posição como sucessor dele, mas os relacionamentos de Davi
com Salomão, eles não são retratados em momento nenhum. A não ser no seu nascimento e na hora de assumir o trono. Um relacionamento extremamente incipiente, né? Sem expressão. Sem expressão. De como a gente entende que era a maioria dos relacionamentos de Davi com os seus filhos. E quem sabe ele tinha problema de paternidade, né? Aí é que está a grande questão. Se for olhar as entrelinhas lá, ele podia ser defasado nessa Sim. área e aonde ele estava tentando compensar isso, não é? Através desse ajuntamento de coisas. Inclusive a sua carência afetiva. Com certeza. Não é? Exatamente. E se a gente for olhar o relacionamento de Davi com seus filhos, nós vamos ver que Davi, ele, em todos os momentos que descreve algo de Davi se relacionando com um dos filhos, a gente vai ver que Davi poderia ter sido o melhor pai em todos eles. Em todos eles. Exatamente. Então, não creio que Salomão teria fugido à regra. Davi foi um senhor rei, foi, né, a menina dos olhos de Deus, mas como pai, ele deixou um pouco a desejar. Sim. Não é? Deixou um pouco a desejar. Né? Talvez até pelo ofício, né? Pela questão de ser rei, o ativismo que ele tinha por estar sempre em guerra e tudo, talvez ele não teve tempo de dedicar aos seus filhos e nem vê-los crescer de uma forma que a gente acompanha os filhos, a criança e tudo. E Salomão foi um deles. E ficou defasado, né? Isso. E aí veio, né? Aí você pode olhar o quê? Tinha dinheiro? Tinha fama, né? Diz que a fama dele rodava em todo local. Sabedoria. Não é? Mulher, 1000. Né? 300 mulheres, 700 concubinas. Como é que fazia, hein? Como é que fazia esse negócio? É difícil ficar pensando, né? Ficar pensando nisso. Por isso é importante você que está nos assistindo, você que tem acompanhado o programa Clínica da Alma, nosso quadro aqui, é importante você entender que não são riquezas, não é o poder, né, que tem essa capacidade de apagar, de neutralizar ou mesmo de gerar cura, que é o ideal. Né? Nós entendemos que o Senhor, ele é soberano, absoluto e tem todo o poder para justamente nos transformar, nos restaurar, reparar todas essas áreas das nossas vidas. Não adianta a gente camuflar, né? O ditado popular tentar, apagar, cobrir o sol com uma peneira, não tem como, porque mais cedo ou mais tarde isso vai aflorar. Mais cedo ou mais tarde nós vamos nos deparar num momento da nossa vida que nós vamos ter que permitir o Senhor tocar. Nós vamos ter que nos render, nós vamos ter que sair muitas vezes desse lugar, de orgulho que cria, né? Porque o orgulho, ele nasce fruto dessas feridas, muitas delas, né? Quando elas não são tratadas. E aí a gente tenta compensar. Aquilo que a gente já tem falado aqui, talvez você já nos ouviu falando, que a tendência natural de a gente usar essa compensação, aquilo que eu tenho de menos, vou tentar colocar como se existisse uma balança, no outro lado da balança colocar alguns pesos para que venha trazer um equilíbrio. Talvez o peso seja os recursos financeiros, talvez o peso seja os grandes certificados e os seus diplomas de conclusões, de cursos superiores, de mestrado, doutorado, né? Ou seja, você se sentindo então mais sábio que os demais, então talvez isso ajudaria a amenizar a dor da rejeição, a dor do abandono, a dor de ser trocado, de ser comercializado, tratado como coisa, como objeto descartável, que por algumas moedas pode ser facilmente, vendido, né? Oprimido, usado, abusado. E Jesus, ele tem todo esse poder. E o Senhor Jesus, ele vem e traz essa cura, essa restauração. Jesus veio bem depois, né? Nós estamos falando de um tempo bem antes, mas Deus em Jesus, os dois são um. Então, Deus, ele se importa com você, Deus se importa com a sua dor. Deus, na realidade, está te assistindo agora. Você nos assiste, mas eu quero dizer que Deus está te assistindo. E está assistindo você justamente naqueles momentos que ninguém te assiste.
Muitas vezes aqueles momentos que você fecha a porta do seu quarto e quando a dor ela aflora, as pessoas não conseguem perceber as tuas lágrimas, as pessoas não conseguem perceber muitas vezes essa dor, porque ela está muitas vezes encoberta, talvez com tantos recursos, talvez com tanta autoridade, tanto poder, mas é nessas horas que o Senhor está contigo, é nessas horas que o Senhor te conhece, e é nessas horas que nós somos nós mesmos. Não é aquele momento que nós mostramos para os outros aquilo que nós não somos. E normalmente, quando nós tentamos mostrar uma coisa que nós não somos, sofremos muito mais, dói muito mais, né? A dor é muito mais profunda e muitas vezes a gente prefere ficar nos lugares isolados, a gente prefere ficar nos lugares onde nós não nos sentimos, entre aspas, ameaçados, né? É muito mais cômodo para nós. Então, nós queremos aqui, com o propósito do quadro Clínica da Alma, é justamente ser uma ferramenta nas mãos desse Deus que te conhece e nos conhece, ser uma ferramenta para te ajudar, ser uma ferramenta para dizer, sai do lugar onde você está, sabe? Abra seu coração, procure alguém. Se você não consegue sozinho, procure alguém que possa te ajudar. Talvez você diz assim, puxa, como eu quero ir lá na Clínica da Alma, mas são tantos impedimentos. Pede para alguém ir com você, busca ajuda, talvez aí próximo, a sua família. Você vai comigo? Eu quero ir lá na Clínica da Alma, mas eu estou desencorajado, estou desencorajado e sozinho. Eu sei que se depender da minha vontade eu não vou conseguir. Então alguém, com certeza, um familiar, um amigo, talvez alguém da igreja, da sua célula, né, pode ir com você até lá e te ajudar a dar esse primeiro passo, que com certeza o Senhor vai te ajudar os próximos. E nós, pela dependência do Senhor, né, não temos o poder vem do Senhor, Ele nos capacita. A única diferença é que um dia nós dissemos, Senhor, eis-nos aqui, usa-nos da forma que o Senhor quiser. E aí Deus tem nos usado pela graça dEle. E eu tenho plena convicção que você vai ser completamente curado disso que tenta te amarrar e te prender. Você vai ser livre, em nome de Jesus. Amém. Né? Uma vez eu recebi um telefonema, lembrando aqui de um senhor, e ele falou comigo assim, só me ouça. Eu não quero que você fale nada. No telefone? Só me ouça, não quero que você fale nada. Aí ele falou comigo, olha, eu sou milionário, tenho uma família tradicional, tenho carros, vou aonde eu quiser, tenho dinheiro demais, mas eu não sou feliz. Ele falou comigo, não sou feliz, sinto um vazio dentro de mim, ninguém preenche esse vazio. Você entendeu? E ele falava comigo, só me ouça. Ele não deixou falar nada. E ele foi narrando a vida dele para mim. Desabafando. Mas desabafou e colocou tudo para fora. Depois ele falou comigo assim, muito obrigado, desligou o telefone. Jesus, é uma situação, eu não sou feliz, mas eu também não quero ser. Isso, então não né? vou correr o risco de que se você tiver algum remédio, você não precisa receitar para mim. E ele legou o telefone da igreja, entendeu? Quer dizer, ele sabia que eu era pastor, né? E sabia que você estaria na igreja naquela hora? Naquela hora, então assim, ele já identificou tudo. Claro. Por isso que ele não colocou, porque ele não queria ouvir o que realmente precisava tinha que falar para ele. Precisava de falar. Eu queria fazer um comentário aqui, porque quando a gente fala a respeito de alguns personagens bíblicos, a gente tem umas pessoas que em determinado momento falam assim, mas como que está falando isso de fulano de tal? Agora há pouco eu toquei na questão de Davi e levantei a possibilidade de Davi não ter sido um bom pai e de ter deixado Salomão, seu filho, com uma deficiência nessa relação afetiva. Mas aí eu quero aliviar a barra um pouquinho de Davi. Né? Eu quero... E é interessante porque também está dentro do nosso contexto, porque Davi foi um rei, um homem de muitas riquezas, e ele também teve as suas doenças na alma. Então,
quando nós olhamos a relação de paternidade que Davi recebeu, nós vamos ver que ele não era o filho preferido de Jessé. Muito pelo contrário. Verdade. Ele era o filho excluído de Jessé. Então, todos os filhos de Jessé, e a gente vê isso de uma maneira muito clara quando Samuel vai até a casa de Jessé por ordem de Deus para ungir Davi, e eles simplesmente esquecem de Davi no campo. A ponto de Samuel virar e falar assim: por acaso não tem você outro filho? Porque não é nenhum desses que o Senhor Samuel... Nem anunciaram que nem existia. falaram que ele existia. Eu acho tem um que outro que não. se Samuel não tivesse perguntado, Davi ia continuar no campo. Como diz o pessoal, ia passar batido. Ia passar batido. Então, aí... assim, ele era o excluído. Depois que ele é ungido rei e que ele vai e se coloca já numa posição de guerreiro junto com Saul, a relação de paternidade entre ele e Saul era algo que para Davi era extremamente significativo. E Saul o traiu, o perseguiu e o perseguiu com a intenção de matá-lo. Como que a gente percebe isso? Quando Davi vai lá na caverna e pega um pedaço do manto de Saul e poupa a vida de Saul, ele chama Saul de pai. Meu pai. Isso mesmo. Então, essa relação de Davi, então essa transferência, essa necessidade de uma paternidade que Davi tinha, ele transfere para Saul. Agora, Saul simplesmente o persegue, Saul simplesmente o trai, Saul tenta matá-lo, não reconhece o valor que ele tem, não reconhece a unção de Deus que estava sobre ele. Então, se a gente parar para pensar, a relação, as referências de paternidade que Davi recebeu não eram referências de paternidade saudáveis. É verdade. E ele não foi curado nessa área. Ele se refugiou em Deus. E ele viu Deus como pai. Aí foi o processo de Davi no relacionamento com Deus, vendo Deus como pai. Infelizmente, ele não tinha o acesso com a paternidade de Deus de uma maneira tão clara como nós temos hoje, através de Cristo Jesus. Mas, se nós pararmos para pensar, a alma de Davi, Davi simplesmente reproduziu um tipo de relacionamento que era aquilo que ele recebeu. Com certeza. E apesar de ter dinheiro, de ser rei, de ter todos os recursos, a sua alma ainda era uma alma que ele precisava vigiar, porque ela tendia a ir para o cárcere. Exato. Porque ele mais de uma vez diz isso. Sim. Né? Tira minha alma do cárcere. Então, ele sentia essa necessidade de ter esse refrigério na alma, de ser curado na sua alma. E ele tinha visão até da questão no Salmo 51, ele fala assim: eu não afasto de mim o teu espírito. Sim. Porque ele sabia, né, que se Deus, né, no Velho Testamento, o Espírito Santo saía, ele vinha e saía, então ele teve noção: se afastar de mim o Espírito, o que eu vou arrumar sem o Espírito Santo em mim? Ele viu isso na vida de Saul, né? Saul isso, mesmo, ele falou, não, ele aí, viu, foi testemunha ele falou, o mínimo disso. que vai entrar é um capeta. Se for o que entrou em Saul, né? Verdade. Pois Aí é, mas falou, quando entrou em Saul, tinha um Davi tangedor. Agora, se entrasse em Davi, quem que ia tanger? Quem que ia. Então, tem essa questão aí da preocupação também, né, da pessoa em questão disso. Que eu vejo que as pessoas também, elas têm que preocupar. Você tocou numa situação que é a questão de paternidade. Muitas vezes, né, há uma transferência, não é, de uma paternidade que depois essa transferência pode trazer uma decepção. Foi questão de Davi. Sim. Ele viu em Saul um pai, mas aí veio a ferida. Por quê? Aquele pai que ele viu em Saul traiu ele. Né? Ele vivia no campo. Pronto, o pai lá e estavam os irmãos lá e ele foi colocado de lado. De repente vem uma figura de pai, faz uma transferência e decepciona ele. Aí que ele veio em Deus realmente como um pai que não decepciona. Isso. Não é? Deus é um pai que não decepciona. E está conosco todas as horas, todos os momentos. Então, você que está nos assistindo aí, saiba de uma coisa: você tem um pai que não te decepciona, que é Deus.
está acima de todas as coisas. Amém. Glória a Deus. Nosso tempo já está caminhando aí para o final, não é? E nós queremos ter um tempo também de oração, nós queremos ter um tempo para poder orar por você. Entendemos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, entendemos que não existe impossíveis para o Senhor. Ele pode, né? Talvez você esteja aí pensando, puxa, vocês falam aí uma coisa tão bonita, mas comigo não funciona, é irreal. Não, pode se tornar real. Temos plena convicção que vai se tornar real se assim você permitir que aconteça na sua vida, né? O nosso Deus, Ele é soberano, Ele tem controle de todas as coisas. E é o melhor momento para que o Senhor possa agir em nossas vidas é quando nós depomos as nossas armas, nós nos desarmamos e pedimos que o Senhor possa entrar e ministrar nos nossos corações. Amém. E nós entremos em arrependimento, pedindo que o Senhor verdadeiramente venha com a sua graça e o seu favor. Então nós vamos orar e queremos desde já agradecer ao Senhor, porque eu tenho plena convicção que a sua vida vai ser transformada. Amém. Quem quer orar? Pastor Guerra? Antes de você orar, Guerra, Sim. eu quero só deixar uma palavra para você. O Senhor é o dono do ouro e da prata. Aleluia. Mas Ele quer que você seja próspero, como é próspera a sua alma. Amém. Ele está Amém. muito mais interessado na sua alma do que nas riquezas que Ele já tem para te dar. Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor. Sim, Pedimos ao Senhor que alcance, Senhor, a cada pessoa que está nos assistindo agora. Amém. Vai de encontro ao coração dessas pessoas, Pai. Mostra-lhes que o Senhor é soberano, que o Senhor é dono do ouro e da prata, mas que o Senhor preocupa também com o bem-estar da alma, Senhor. É verdade. Com a Senhor. paz Amém. interior. É verdade. Por isso Sim, nós Senhor. ministramos nessas vidas agora a paz do Senhor, Pai, que excede a todo entendimento. E abençoamos cada um com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em nome de Jesus Cristo. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.